students. Welcome to our vocabulary improvement session number 36. And how are you today? Are you okay? Are you fine? Are you improving, really improving your vocabulary? Good. So let's continue our list. Our very long but very interesting list. And the first word today is property. 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 Que dá o sentido de propriedade. The books are the property of the public library. The books are the property of the public library. Ok? Os livros são propriedade da biblioteca pública. That's an example. Também pode ser a ideia de imóvel, então uma propriedade imobiliária. Propriedade também pode ser o sentido de característica, então a propriedade de alguma coisa. Que mais? Patrimônio, né, de forma geral. E property é uma palavra que pode ser tanto com contáveis quanto incontáveis. Então, o plural de property também é property. That's the idea, tá? Mas dependendo do contexto, se for muito específico, aí sim a gente coloca como properties, ok? Então, tanto usado para bens móveis como bens imóveis, né? Então, terrenos, edifícios, carros, joias, enfim. E quando a gente fala sobre direitos autorais, por exemplo, a gente usa intellectual property. Good? Fine? So, let's see our examples. Guards patrol the property line to ensure there are no unauthorized entries or suspicious activities. Guards patrol the property line to ensure there are no unauthorized entries or suspicious activities. Good. Na música nós temos to assign you properties that are not true. To assign you properties, no sentido de qualidades aqui, né? That are not true. Então, te dando aqui, ó, te atribuindo qualidades que não são suas de fato. Wow. Or who may claim to have an interest in, or general, or specific lien upon the real property described in this action. Or who may claim to have an interest in, a ideia do interesse, or general, or specific lien upon the real property described in this action. Ok? Esse real property é o imóvel aqui no caso. Good? Na sequência, nós temos a palavra... Professora, mas property, você não falou, não deu uma dica de um filme? Vamos pensar aqui. Nossa, eu não lembro de nenhum assim que tenha um tema de propriedade, de fato. Vocês lembram aí? Conta para mim depois. Se tem algum filme, alguma série que lembra para vocês enfim. Não lembro. A não ser talvez The Good Place. The Good Place. Em que uma mulher morre e ela é enviada para o lado bom do além. Ela foi enviada por engano. E aí ela se esforça para se tornar uma pessoa melhor, né? Para continuar lá. Talvez. The Good Place. É uma possibilidade aqui para property, ok?
Na sequência, nós temos a palavra column. Column, que é a coluna de um edifício, como aquela que suporta ali o teto da varanda, enfim, de uma tabela ou de uma planilha, né? Então, a coluna vertical é column, tá? Que mais nós temos de column? Quando a gente pensa, aliás, essa questão da planilha, né? Column, dados verticais, row, dados horizontais, tá? Column, row, column, row. Quando a gente pensa na tabela. E no jornalismo, column é uma seção regular do jornal, de uma revista, normalmente escrita por um colunista, né? Então, temas específicos aqui que são escritos pela mesma pessoa semanalmente, tá? Formação de pessoas ou de animais que a gente coloca para se mover numa linha única, então. Column. Que mais? Acho que basicamente isso que acaba aparecendo aqui como column, ok? Security reports are organized in columns to track daily activities, incidents, and observations. Security reports are organized in columns to track daily activities, incidents, and observations. Good? I read the paper in bed. And in the personal columns, there was a dislike. I read, if you like piña coladas. I read the paper in bed, and in the personal columns, there was this letter I read, if you like piña coladas, something happened. Acho legal essa música. Porque ele tá falando que ele tá com a esposa, aquele relacionamento já de muito tempo, eles estão cansados, enfim, aí ele tá lendo o jornal, como ele fala, né? I read the paper in bed. E nas colunas pessoais, alguém fala, olha, se você gosta, né, de pinhas coladas e de outras coisas, enfim, ele começa a perceber que tem algumas coisas afins com essa pessoa e eles combinam de se encontrar. Só que quando eles se encontram, ele descobre que, na verdade, essa é a esposa dele. Então, acabam aqui dando uma segunda chance para este relacionamento. Hoje, bom, barato. A história da música gira em torno dessa ideia, né? Adam Kallman's column on the former president lecturing black men about voting for women. Adam Kallman's column on the former is, né? President lecturing black men about voting in women. Então, como eu falei, né, coluna de jornal, que é semanal, enfim, que é a mesma ideia, inclusive, da coluna que aparece aqui na música, mas a coluna da música seria uma coluna pessoal, então quando você escreve, né, cartas para o jornal, e aqui um outro tipo de coluna, que é a coluna de um colunista, de fato, ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. Cadê aqui? Ok. E aí tem algum filme que te lembra column? Na verdade, tem o Sex and the City, né, que é a série que também tem alguns filmes. São 4 amigas que moram em Nova York e a personagem principal, que é a Carrie Bradshaw, ela escreve uma coluna semanal sobre a vida amorosa dela e a cidade de Nova York, né? Então, Sex and the City tem essa questão da coluna da Carrie, tá? Na sequência, mais uma palavrinha, vamos lá. Então, nós temos a palavra molecule. Molecule
um grupo de átomos, né, que é a menor unidade de uma substância, tá? Então, molecules está vinculado à molécula, né? Não tem outra possibilidade aqui. Enfim, aparece em temas vinculados à química, à biologia, culinárias. Pode ter aqui também essa questão de molecule, né? Então não tem nada de muito diferente em relação às informações. Advanced detection devices can identify even trace molecules of hazardous materials in restricted areas. Advanced detection devices can identify even trace molecules of hazard materials in restricted areas. Então, até mesmo traços de moléculas, né? De materiais perigosos em áreas restritas. Good? Kenny vai cantar pra gente The Molecules of Us Bleeding into One Again. The molecules of us bleeding into one again. Isso. A gente vai aqui, ó, se juntando, né? O nosso sangue se une. Uma visão estranha, né? Mas enfim. Vai ver o resto da música, ler o resto da letra da música para entender o que está rolando aqui, ok? Research detect a new molecule in space. Researchers detect a new molecule in space. That's good. That is very interesting. E falar em molecule, a gente não pode falar de outro, né, que é o Breaking Bad. Breaking Bad, um drama de um professor de química aqui do ensino médio que acaba virando fabricante de metanfetamina. Então tem lá explicações químicas, moleculares, enfim, né? Mas é o Breaking Bad. Então ele tá com câncer, né? Ele tem um câncer, e aí para ajudar a família a ter dinheiro e a se manter, enfim, ele acaba virando um produtor de droga. O Breaking Bad seria a ideia da química do mal, né? Então, enfim, quando ele descobre que ele está doente, ele precisa cuidar da família, é isso que ele vai fazer, ok? Very, very interesting. Na sequência, a gente tem select. Select, que é a ideia de selecionar, marcar, ou indicar, ou nomear, né? E como adjetivo pode ser seleto, pode ser restrito, pode ser alguma coisa de qualidade superior, fina, reservada, né? Então, tem o uso desse select também como adjetivo, tá? No sentido de se referir a esses itens de alta qualidade, né? Por exemplo, select wines, então são vinhos selecionados, tá? E a gente tem o select na informática, por exemplo, né? Linguagem de programação, para escolher aqui elementos específicos num conjunto de dados, também aparece a palavra select. Good? The security system allows guards to select specific cameras for closer inspection in real time. The security system allows guards to select specific cameras for closer inspection. Vamos colocar o closer aqui como mais próximo, né? Closer inspection in real time. Good? Share, maravilhoso, vai cantar pra gente. Make you spin or do you in, or select you or decide you. Make you spin
Or do you in? Do you in? A ideia de cansar você de fazer isso. Né? Or select you, or dissect you. Oh, I really wanna do. O que eu realmente quero fazer? Uau! Aliás, falando em share, né? Eu falei já do Mamma Mia. Falei com vocês do Mamma Mia, com certeza. E a Cher, ela participa do Mamma Mia 2, né? Ela tem uma participação no Mamma Mia 2. Então acaba tendo essa participação especial da Cher aqui. The Hoops midfielder was selected as his country lost 1-0 to Italy. The Hoops midfielder was selected as his country lost 1-0 to Italy. Tá? Então, falando aqui de jogo, né? Então, indica aí a posição do jogador. E pensando em obras, né, que tenham aí a ideia de select, a gente tem o The Bachelor, que é um reality que tem um solteiro que deve selecionar uma futura esposa num grupo de concorrentes, enfim, né? Então, ele seleciona a esposa, The Bachelor. Ok? Mais duas palavrinhas. Vou ter que aumentar um pouquinho aqui. Aí. A gente tem o que eu acho about The Bachelor wrong, né? Wrong. Não acho que a gente consiga conhecer uma pessoa assim, enfim, dessa forma. Mas, that's my opinion. Wrong, sentido de alguma coisa que está errada. Wrong, a ideia de errado. Alguma coisa que não é adequada, que não está correta, tá? Wrong acaba sendo mais abrangente do que mistake, por exemplo, né? Mistake também é erro, mas wrong acaba sendo mais amplo, tá? It was wrong of him to take the money. Foi errado da parte dele pegar o dinheiro. O que mais? I got two answers wrong. I got two answers wrong. Eu errei duas perguntas. She refused to admit that she was in the wrong. She refused to admit that she was in the wrong. Então, ela se recusou a admitir que estava errada, tá? Então, to be in the wrong, alguém está errado, cometeu um erro, né? Então, she is in the wrong. Ela está errada. Wrong também pode ser usado como um verbo bastante informal, né? Quando eu falo, sei lá, wronged, que é alguém que foi prejudicado, foi injustiçado por alguma coisa. Então também tem essa possibilidade. Good? If something feels wrong during a patrol, security personnel are trained to investigate immediately. If something feels wrong during a patrol, security personnel are trained to investigate immediately. Good? Essa já é a nossa conhecida Vanessa Calton, ela está usando mais, então ela vai falar. And I wonder if you ever think of me, 'cause everything's so wrong. And I wonder if you ever think of me, because everything's so wrong. Okay? Good? E no nosso exemplo de notícia, taking of eligible voters based on driver's license application forms that could be wrong. Taking off eligible voters based on driver's license application forms. Então, driver's license application forms that could be wrong. Ok?
Eu já falei, né, que o nosso sistema de eleição é diferente do americano, então fica a dica para vocês também, que era uma outra pesquisa que a gente poderia fazer about, ok? E no nosso exemplo, não, a gente já passa para outra palavra. Tá maluca, cara? Tá maluca, professora? Já é outra palavrinha. Tá passando rápido essa palavrinha? E a palavra é gray. Gray, gray, que é a ideia de cinza, né? Ou grisalho, ou triste, ou sem esperança. Um clima, né? Quando muitas nuvens e pouca luz, também gray. Que mais? Alguém que não tem brilho, especialmente se tratando de caráter, de opinião da pessoa, enfim, gray, tá? E existe uma questão interessante para pensar, que o gray, ele tem a escrita com o A, né? No inglês americano, e no inglês britânico, gray com E. Então, americano, britânico, ok? Tem essa diferença, né? E a gente pode ter a expressão gray area, alguma coisa que não está definida, que fica aqui meio ambígua, enfim, a gente tem essa possibilidade do gray aqui. Good? Nos nossos exemplos, então, the building walls are painted gray to provide a neutral background for the security cameras, making them less noticeable. That's it. Então, the building's walls are painted gray to provide a neutral background for the security cameras, making them less noticeable. Ok? Na música, eu acho que essa já passou por aqui, mas vale a visita de novo, né? All the leaves are brown and the sky is gray. All the leaves are brown and the sky is gray. Ok? No nosso exemplo de notícia, wildlife advocacy groups are warning state and federal agencies that ongoing efforts for capture and relocated a pair of Mexican gray wolves near the Grand Canyon. Wildlife advocacy groups are warning state and federal agencies that ongoing efforts to capture and relocate a pair of Mexican gray wolves near the Grand Canyon. Grand Canyon, né, o grande canal, a gente acaba não traduzindo por ser o nome desse espaço especificamente, tá? E aí, a gente com o Wrong eu acabei nem falando, né? Mas tem filme, que é o Righting Wrongs. Righting Wrongs é um filme meio de ação e de comédia, né? Corrigindo erros, tá? E aí ele tem essa... Como é que era a história? Na verdade, ele é um filme que não é americano, né? Mas fala de um promotor que decide fazer justiça com as próprias mãos para corrigir os erros do sistema. Então, righting wrongs. E pro Grey, a gente tem o 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Que são os 50 tons de cinza, né? Esse teve filme e tem o livro também, né? 50 Shades of Grey, 50 tons de cinza, em que uma estudante de literatura vai entrevistar um bilionário
também jovem, né, fazendo um favor para uma colega dela e, claro, né, que ela se interessa por ele também se interessa por ela, enfim, mas eles têm uma relação que acaba sendo aqui meio temas de controle, submissão, enfim, do sadomasoquismo, tá? Então, 50 Shades of Grey. Esse não dá para assistir com as crianças na sala, viu? Esse não pode. Esse não pode. Proibidíssimo. Proibidíssimo. Na sequência, mais duas palavrinhas, as duas últimas dessa lista de hoje. A gente tem uma que é super necessária para os alunos. Repeat. Repeat. De repetir, de dizer de novo, né? Can you repeat it? Pode repetir? Ou could you repeat it? Né? Sorry, I didn't catch that. Can you repeat it? Tá? Então, perdão, eu não entendi. Você pode repetir? Então, essa é importantíssima para nós, né? Porque tem essa coisa de você resgatar aqui. A gente pode falar em story repeats itself. A história se repete. Que mais? To repeat a poem, que é a ideia de recitar um poema, né, ou alguma coisa do gênero, por exemplo, tá? Então, repeat, né? A repeat performance, então uma apresentação que está sendo repetida, tá? Então, repeat, ok? Repeat, please. Repita, por favor. Again, and again, and again. Okay. Security staff repeat their training exercises monthly to stay sharp and prepared for any scenario. Security staff repeat their training exercises monthly to stay sharp and prepare for any scenario. Good? Então, we stay sharp, se manter afiado. Brian McKnight vai cantar pra gente. 4 repeat steps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 repeat steps. 1, 2, 3. 4 repeat steps. Do 1, né? 1, 2, 3. Good? No exemplo de notícia, it's though that they have a compulsion to repeat the traumatic experience until they gain mastery over it. Então, it's thought that they have a compulsion to repeat the traumatic experience until they gain mastery over it. Então, a ideia de você passar de novo pela experiência até você dominar aquele problema, né? It's thought that they have a compulsion to repeat the traumatic experience until they gain mastery over it. Good? E para encerrar esta lista, de repetição, né? Filmes. Eu tô dando dicas de filmes agora, né? Porque a gente já tem bastante dessas nossas palavrinhas. Tem uma comédia que é um meteorologista, ele fica preso num loop temporal, né? Então ele vai viver no mesmo dia até que ele aprende lições de vida. Isso é um mote de vários filmes, inclusive, né? Não tem só esse. Mas esse é o Feitiço do Tempo. Groundhog Day, tá? Que é o Feitiço do Tempo é com o Bill Murray e a Andie McDowell, né? Então tem esse mote, ele é um meteorologista, muito arrogante, inclusive, e ele vai ficar vivendo o mesmo dia até mudar as atitudes dele. Então, o repeat aqui, ele repete o mesmo dia várias vezes. Feitiço do Tempo. Esse lá, comecinho da década de 90,
tá? E tem outros filmes, né, que acabam trabalhando com essa ideia de repetição, enfim, né? Tem mais alguns aqui. Tem um, como é que é o nome dele? Que o menino sempre acorda dentro do trem. Ele vai acordar dentro do trem e aí ele tem que salvar as pessoas, ele não pode deixar explodir uma bomba. Aí toda vez que explode a bomba, ele volta pro corpo dele e vai de novo pro trem, ele vai vivendo a experiência. Enfim, experiências repetidas. Esse eu não vou lembrar o nome agora, mas em algum momento eu lembro, e aí quem sabe eu consigo passar para vocês. A gente fecha essa lista com a palavra require. Require, que é a ideia de exigir, de necessitar, de precisar de alguma coisa, require. O que a gente tem de interessante para require? Acho que não tem nenhuma especificidade de uso para require que eu lembre especificamente. Não sei. Nos documentos legais, por exemplo, o require acaba sendo usado para indicar obrigações, então required by law, né, exigido por lei. Mas acho que não tem nenhuma outra especificidade que eu possa lembrar assim de bate-pronto, tá? Certain high security areas require dual authentication to ensure unauthorized personnel can access them. Certain high security areas require dual authentication to ensure only authorized personnel can access them. Ok? Na nossa música, Sade vai cantar When You Require Streetcar, Desire for Higher Heights. When you require streetcar, desire for higher heights. Higher heights, ok? Então, lugares mais altos. E aí, no nosso exemplo de notícia, researchers note there is no national program that requires it to measure, manage, or disclose its data. Data. Researchers note there is no national program that requires it to measure, manage, or disclose its data, ok? Então, acho que fechamos esta lista. Fechamos. Não lembro não lembro de nada que tem aqui esse require como obras externas para a gente colocar. Mas já tem um monte de dicas, então aproveitem e a gente se vê na próxima lista, ok? Bye, bye!